Olá a todos, esse vídeo aqui é para estar mostrando o uso da ferramenta que ensina estados de um processo em sistemas operacionais. Esse aqui é um recurso educacional aberto, foi desenvolvido por alunos do ICMC da USP, da cidade de São Carlos. Esse aqui sou eu e os meus colegas. Vou estar mostrando aqui como é que se usa essa ferramenta. Aqui no começo é mostrado um texto de como é que vai ser feito o ensino, que vai ser uma didática através de uma analogia, em que os processos vão ser representados por pessoas e a CPU por uma mesa, onde a pessoa quer usar para comer na mesa, né? O processo quer usar a CPU para ser executado. Essas duas coisas aí vão estar em um restaurante de fast food. Começando aqui para visualizar melhor. Aqui na primeira situação eu tenho uma pessoa na fila para querer usar a mesa com seu lanche, em que aqui é o estado de pronto, né, do estado de processo. Aqui é a mesa onde ela vai comer, que seria a CPU. E essa mesa aqui é onde estão os ingredientes para colocar no lanche. Isso daí seria representando os dispositivos de entrada e saída. Quando a pessoa vem aqui, ela fica no estado de bloqueado. Começando aqui, né, várias pessoas chegam na fila, então representa vários processos inicializados. E aí cada um vai estar ocupando um lugar na fila. Esse evento de ter várias pessoas na fila é chamado de multiprogramação. Ou seja, tem mais de um processo que está pronto para usar a CPU e está esperando numa fila. Isso daí vai estar otimizando o uso da CPU. Vai ter um processo só executando, vai ter uma pessoa comendo na mesa, enquanto outros vão aguardando para poder usar sempre a mesa também. No próximo passo, a pessoa que é a primeira pessoa foi selecionada para usar a mesa e sentar e comer o seu lanche. Isso daqui de ser selecionado é feito pelo escalonador. O escalonador faz o escalonamento do processo para colocar na CPU. Mas como aqui não é importante quem vai ser o que vai usar a mesa, né, qual processo vai estar sendo executando, é usado o first in, first out, né, que é o primeiro a ser selecionado e vai estar voltando para o final da fila sempre. Então no próximo passo aqui, né, o rapaz ele come uma parte do seu lanche, mas ele não pode comer tudo, ele não pode ficar lá sentado comendo o tempo todo, porque as outras pessoas também querem usar a mesa. Então ele vai usar um tempo que ele tem para comer o lanche e depois sair e voltar para a fila. Esse tempo é o quantum, e esse evento é chamado de time sharing, que a pessoa vai estar compartilhando o seu tempo para usar a CPU. Aí todos vão poder comer o lanche sem ter que ficar esperando muito. Aí no próximo passo ele sai da CPU, né, sem que ele terminou o seu lanche. Esse evento de ele sair da CPU, não ter terminado o lanche, sem ter vindo para o estado de bloqueado, é chamado de preempção. Ou seja, o processo ele sai voluntariamente da CPU para deixar outro processo usar a CPU também. No próximo passo, outro processo é selecionado, né, para usar a CPU, a pessoa vai poder comer o seu lanche. Aí na próxima situação, a pessoa vai querer fazer um adicionamento de ingredientes no seu lanche. Ou seja, ela vai vir para o estado bloqueado e deixar que outra pessoa use a CPU. Ou seja, ela sair para outra pessoa poder comer o lanche. Aí no próximo passo é mostrado, né, que a mulher veio para usar os ingredientes, né, usar os dispositivos de entrada e saída e fica no estado bloqueado, enquanto outra pessoa vem para usar a CPU e comer o lanche. Aí no próximo passo o rapaz também quis fazer a entrada e saída, né, adicionar itens no lanche, e isso mostra que vários processos podem estar no estado bloqueado, né, não precisa ser apenas um. O único lugar onde só pode ter um processo é na CPU, né? Aqui só tem apenas uma CPU, uma mesa com cadeira. Então um processo só, uma pessoa pode estar usando esse lugar aqui de execução. O próximo passo, né? O jovem ali volta para a fila, ele terminou de adicionar os ingredientes, né, no lanche.
mostrando que nem sempre precisa ser o primeiro, né, que entrou no estado bloqueado, que aqui não é necessariamente uma fila que tem, né, mas aqui sim, na nossa analogia aqui que está mostrando o algoritmo é uma fila de first in, first out. No próximo passo, né, a troca de contexto novamente, né, a mulher saiu da mesa para impressão, o outro que foi selecionado aqui para estar comendo seu lanche, né, usando a CPU. No passo seguinte, a mulher terminou de adicionar os ingredientes e volta para a fila. E continuando ali, vai estar repetindo já um pouco o cara que veio para adicionar itens no lanche dele. E aqui nessa situação foi que o cara estava comendo o lanche dele, mas ele terminou já a sua pizza, né? Ou terminou de comer o seu lanche. Então ele vai embora do fast food. Aí na próxima situação, o rapaz ele volta para a fila, terminou de adicionar os ingredientes. A mulher ele terminou de comer seu lanche, sai do restaurante. No passo seguinte eles trocam novamente, né? A troca de contexto. O rapaz usa CPU e a mulher aguarda também na fila para usar. Ele terminou o lanche e vai embora. Aí a mulher também vai lá, terminou o lanche e vai embora. E foi isso aqui a ferramenta, como é que se usa, e explicando mais ou menos como é que é a analogia e no contexto de sistemas operacionais. E se quiser obter a ferramenta para estar usando, é só acessar esse link aqui no GitHub. Pode baixar lá o código-fonte lá e executar também, para aprender aí como é que é estados de um processo. E é isso, espero que tenham gostado aí e até mais.